Vamos para a palavra do Senhor? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, diz assim: irmãos, reparai, esse reparai aqui presta atenção, olha, pois a vossa vocação, ou o seu chamado, ou o chamamento celeste de Deus, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas. Olha para o irmão do lado, vê se ele é normal. Você acha essa pessoa normal? É o que a Bíblia está dizendo. Ele é de nobre nascimento? Nasceu, agora mas não era. Era filho de um rei, de uma rainha. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, que Deus não escolheu as coisas. Uau! Ele diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Agora o versículo o 30 é a chave da mensagem. Mas vós sois dele. Eu não sei como você ouve isso, como você fica. Mas vós sois de quem? De Deus. Quem te chamou? Diga Deus. Quem te escolheu? E agora ele vai dizer: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus o quê? Sabedoria, justiça, santificação, redenção. Só que dá 3 mensagens. Para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Pai. Te damos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o domínio. Pai querido, a tua presença, meu Pai, é tudo que nós desejamos. Pai, não vale a pena estar nesse lugar se a tua presença não for manifestada. E a tua palavra diz que onde nós se reunimos, o Senhor está. Eu quero declarar aqui nessa manhã que um rio venha fluir como nessa manhã fluiu, Pai, na primeira ministração. Eu quero declarar, Pai querido, que haja fome no coração dos meus irmãos pela tua palavra. Eu quero declarar aqui, Pai querido, que haja um mover sobrenatural do Senhor aqui nessa manhã. Nós queremos, Pai, ver o Senhor. Pai querido, nós queremos, Pai querido, contemplar a Cristo por revelação. Pai, eu oro como o apóstolo Paulo orou, Pai, que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para nós vermos as realidades de Cristo, para nós contemplarmos a riqueza, o tesouro, a plenitude, Deus que se fez gente através de Cristo Jesus. Pai, nós te damos toda a honra, Pai, nós te honramos nessa manhã, nós te adoramos nessa manhã, nós rendemos tudo que temos e que somos, Pai, e eu declaro, Pai querido, que essa palavra é poderosa para transformar todo aquele que nele crê, Pai querido, porque tua palavra é como uma espada de 2 gumes, penetra na divisão da alma e do espírito. A tua palavra é apta, Pai, ela discerne os pensamentos, ó Pai, a intenção do coração. Pai, a tua palavra é Cristo Jesus, e nós, Pai, te damos honra e glória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem já aceitou Jesus aqui como o Senhor da sua vida? Amém. Nós aceitamos o Senhor como o Senhor da nossa vida.
Nós aceitamos o Senhor, por quê? Porque nós sabemos que Ele morreu por nós, Ele ressuscitou, Ele nos comprou, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é a oferta que foi entregue para a remissão dos nossos pecados. Então, todos nós temos algo. Nós, quando olhamos para Cristo, nós vemos Cristo como Senhor, como Salvador, aquele que nos salva, aquele que nos redime. Mas eu quero dizer que o apóstolo Paulo está trazendo aqui agora, dizendo que Cristo também é a sabedoria de Deus. Interessante que quando o apóstolo Paulo vai dizer que Deus não escolheu as coisas sábias, Deus não escolhe segundo uma ótica natural, segundo uma visão natural. Deus, Ele gosta de fazer algo diferente. Deus gosta de confundir a nossa mente natural, até porque Deus não é natural, Deus é sobrenatural. Mas Deus gosta de confundir a nossa mente natural. Quando nós vemos um desafio tão grande, Deus escolhe um homem chamado Davi, tão pequeno, né? Um homem totalmente segundo a ótica natural, despreparado para uma guerra. Coloca esse homem diante de um desafio. Quem era o desafio? O desafio era Golias. Golias já é um homem que todos os olhos olhavam para ele e falavam: uau, olha o tamanho desse homem. Esse homem é um homem de guerra, é um homem preparado, é um homem que desde, da sua mocidade, ele já fazia parte do exército, ele já era um homem totalmente gerado para a guerra. Mas quando olhavam para Davi, não viam arma no Davi, não vinha nenhuma qualificação natural, mas Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolheu Davi e colocou Davi em um maior desafio. Mas interessante que quem estava nesse desafio era o Senhor. Quem escolheu Davi foi o Senhor, até porque os seus pais não escolheram, até porque o profeta se confundiu quando olhou para os filhos de Jessé, homens que eram totalmente aparentosos, que tinham aparência de homens de guerra, mas Deus reprovou todos eles, um por um. E a pergunta de Samuel, diante da casa, na mesa, ali, e diz: não tem mais nenhum filho? Tem ali um menino cuidando das ovelhas, chama ele. Interessante que Deus chamou Davi. E quando Deus coloca Davi na frente de guerra, todo mundo fala: meu Deus, que loucura. Porque Deus gosta de confundir a sabedoria humana. Deus não caminha pelo caminho que eu e você caminhamos. Deus não caminha pela ótica que nós vemos. Irmão, eu quero dizer uma coisa: ser crente é viver pela fé. E viver pela fé não é viver pelo que nós vemos. Nós estamos vivendo hoje rumores de tantas coisas acontecendo, palavras, mudanças de lei, gente com medo, gente que se muda para cá, gente que se muda para lá. Eu quero falar uma coisa para você: tranquilize o seu coração. Deus é por ti. Quem te chamou foi o Senhor. Quem te escolheu, o Senhor. E Ele não escolheu alguém, às vezes, tão importante, tão nobre, de nobre nascimento. Não, Ele escolheu você, às vezes, na sua fraqueza, na sua debilidade. Mas é o poder dEle que vai se aperfeiçoar em você. Porque a glória, na realidade, no final, não é sua e nem minha. A glória é do Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizer que Deus faz isso para quê? Para que ninguém venha se gloriar nele mesmo. Não existe glória em mim. Tudo que eu faço ou deixo de fazer, qualquer conquista, qualquer coisa que eu possa fazer, não existe. E isso é a sabedoria de Deus. Porque a Bíblia diz que Cristo se tornou sabedoria. E entenda uma coisa: assim como você aceitou Jesus como seu Salvador, você aceitou Jesus às vezes como seu doutor. Tem um livro de um escritor que diz que quando ele estava escrevendo, um dia num culto, ele estava num culto, e esse escritor, ele escreve que um dia o pastor convidou a aceitar Jesus como doutor, e esse dia ele aceitou Jesus como doutor. E ele, depois de 40 anos, ele dá um testemunho. Ele fala: 40 anos atrás eu aceitei Jesus como meu médico e eu nunca fiquei doente durante 40 anos. Aleluia. Mas hoje você veio aqui para aceitar Jesus como sabedoria de Deus. A plenitude de Deus está em Cristo Jesus. Você sabe que nós precisamos entender que a sabedoria, a justiça, a santificação e a redenção está em Cristo. Mas Cristo é muito mais. Quando você está vivendo em um mundo de tantos rumores, você fala: meu Deus, eu estou sem paz, tranquiliza o meu coração. Deus não vai te dar uma coisa.
Deus vai te dar uma pessoa. Deus vai te dar Cristo. Porque Ele é o príncipe da paz. Quando você pede prosperidade, Deus não vai te dar uma coisa. Deus te deu a sabedoria. Cristo, sabedoria de Deus, é Cristo. Nos deu a nós. Então, nas tuas necessidades, Deus não nos dá coisa. Não, Deus nos dá uma pessoa. Aleluia. Mas essa pessoa é nos dada, e essa pessoa é para ser relacionada. É interessante que a Bíblia conta a história, e esses homens são todos homens improváveis. A Bíblia conta a história de Salomão. Você conhece a história de Salomão. Salomão foi um rei muito novo, de 16, alguns dizem 16, mais ou menos a 20 anos. Foi quando ele começou a reinar. Agora pensa, um homem tão novo, diante de um grande desafio, liderar um povo todo de Israel. E por falar em Israel, irmão, é um povo tão pequeno, 9 milhões de habitantes, mais ou menos, ou 12 milhões, se não me engano, 9 ou 12, tem 9 prêmios Nobel de sabedoria. Você sabe que um dos estados nossos do Brasil tem mais gente do que Israel, mas eles são um povo que mais tem sabedoria? Aí eu te pergunto por quê? O menor povo, porque uma coisa eles têm: eles creem na Torá, eles creem na bênção de Deus por Abraão, Isaque e Jacó. E nós agora temos a promessa que é Cristo, o cumprimento, aquilo que Abraão, Isaque e Jacó esperou, que era Cristo. Hoje nós temos. A Bíblia diz que Ele se fez sabedoria para nós. Sabedoria não é o que nós fazemos, irmãos. Sabedoria é com quem nós nos relacionamos. Tudo que Deus espera de mim e de você é o relacionamento. Agora, pastor, eu preciso prosperar, eu preciso ter um casamento abençoado. Aí você acha que Deus vai te dar coisas para você fazer, igual o coach, chega aqui 10 passos, eu respeito, tá tudo bem. Não, Deus não vai te dar 10 passos, Deus vai te dar uma pessoa, porque a Bíblia diz que Cristo é a sabedoria. Porque uma coisa, você pode falar: Senhor, esse é o ano da restituição, restitui o meu casamento, ou esse é o ano da restituição, restitui a minha finança. Mas daí Deus restitui o seu casamento, e daqui 1 ano, 2 anos depois, de novo, separou, de novo. Por quê? O problema não é a restauração. O problema é que te falta sabedoria para lidar no casamento. O problema é que te falta sabedoria para lidar nas finanças. Tem pessoas que Deus não pode confiar mais dinheiro, porque não sabem administrar. O que você tem que pedir não é mais prosperidade. O que você tem que pedir não é um casamento abençoado. O que você tem que pedir é sabedoria. E a sabedoria foi nos dada. A sabedoria é uma pessoa. O verbo se fez carne e se habitou entre nós. Sabedoria de Deus, quando Deus vai criar as coisas e disse Deus, haja luz, ali estava a sabedoria de Deus, o verbo trazendo a existência das coisas. Quando Deus vai fazer todas as coisas, a sabedoria de Deus estava ali oculta em Cristo Jesus. Tudo que nós precisamos. Ah, pastor, eu preciso de um diploma. Ah, se eu falasse inglês. Ah, se eu fizesse... Não, eu vou dizer para você, esse não é, porque senão você vai se gloriar. Ah, porque eu aprendi inglês. Eu posso dizer, não, eu estou há 25 anos aqui, o meu sucesso é porque eu trabalhei muito, o meu sucesso é porque eu sou um homem trabalhador. Não, diante de Deus ninguém vai se gloriar, a não ser em Cristo Jesus, na cruz de Cristo. Eu estou morto e quem vive é Cristo. Ele é a sabedoria. Se eu cheguei aonde eu cheguei, se eu estou aonde eu estou, e se eu vou chegar aonde Ele vai me levar, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Mas infelizmente nós ouvimos hoje tantos métodos. Você ouve pessoas, não, como 1000 razões para prosperar, 1000 razões para ser um homem de sucesso. It's ok, irmão, continua lendo. Mas eu quero falar para você, sabedoria está em uma pessoa, sabedoria está em Cristo. Provérbios 9:10, Salomão, esse homem ele vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é o temer a Deus? É ter medo de Deus? Não, é reverência a Deus, reconhecimento de Deus. Reconhecimento é que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Por quê? Para que não tenha glória. Deus não escolheu o forte, Deus escolheu Davi.
Mas ele é um gigante, o desafio, mas não importa. Deus escolheu as coisas que o mundo despreza para confundir, para que no final a glória seja de Deus. Então a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do mundo. Tem pessoas que prosperam com a sabedoria natural. It's ok, mas eu vou falar para você, existe uma sabedoria que vai muito mais além de uma sabedoria natural, de padrões, de regras, de métodos humanos. Irmãos, Deus não precisa de nada para prosperar. Deus precisa que você creia e se entregue a Ele, e Ele vai te dar ideias, e Ele vai abrir, trazer conexões para você, porque é Ele que faz. Aleluia. O temor do Senhor é o princípio Então temer a Deus é reverenciá-lo. Eu disse de manhã que às vezes tem gente que chega num culto desse e acha um culto desse muito longo. Não, a pregação foi demais, a oferta falou muito. Não consegue entender e ver Cristo em essas palavras. Reverenciar é você estar aqui com o coração aberto, não pensando lá no Brasil, não pensando. Tem gente que não consegue ficar 10 minutos sem o celular, e aí você fala, pastor, está reverenciando? Não, porque a palavra de Deus está sendo lançada aqui, e o momento que a palavra de Deus está sendo lançada, a palavra é Cristo. Não é uma questão de reverência com o pastor, não, é uma questão de reverência com Cristo. Cristo é o verbo, é a palavra que está sendo liberada aqui, e quando você honra a palavra, Deus vai te honrar. Mas hoje nós vivemos uma geração de distração, irmãos, de pessoas que não conseguem nem foco, tem mais. Meu Deus, eu oro para essa geração. Diz que essa geração, sempre, todas as gerações foi comprovado que os filhos são melhores que o pai, mas diz que nessa geração não vai ser assim. Isso me preocupa. Porque buscam sabedoria em muitos métodos, coisas, AI, tudo isso, sabedoria natural. Mas existe uma sabedoria que foi ocultada aos sábios desse mundo, que foi revelada aos pequeninos que estão aqui reunidos, aqui em Field Beach. E a sabedoria está disponível para mim e para você. Só que nós temos que conhecer cada dia mais e prosseguir em conhecer o Senhor. Ter desejo de relacionar com o Senhor. Tem gente que fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, pastor, agora tem como você orar? O que isso quer dizer? Que ele fez tudo para depois buscar o Senhor? A primeira coisa que você tem que buscar é o Senhor. A primeira coisa que você tem que fazer é orar, meu querido. Vai no médico, mas ora antes no médico. Deus é a tua cura, Ele é a tua cura, Ele é a tua provisão toda que você tem. Confia no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe que Deus reservou toda a sabedoria para toda e qualquer necessidade que você tenha. Em tempos de crise, em tempos de incerto, em tempo que nós estamos vivendo, você não precisa mais de conhecimento, de estratégia, você precisa de sabedoria divina. Irmãos, eu estou vendo uma igreja prosperar tanto. Sabe por quê? Porque Deus quer confiar. A sabedoria, irmão, ela é fantástica. Sabedoria resolve problemas. Sabedoria, quando Deus te dá sabedoria, ela te leva em lugares que você jamais poderiam chegar, lugares que você jamais pensou em chegar. Por quê? Porque é Deus que te dá sabedoria, e essa sabedoria está em uma pessoa. Interessante que Salmos 31:19, escrito por Davi, olha o que o salmista vai dizer no Salmos 31:19. O salmista diz assim: como é grande a tua... Até por isso que no Salmo 23 ele fala, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Aqui ele está falando da bondade. Como é grande a tua bondade. Que o quê? Presta atenção nessa palavra, reservaste. Eu vou falar o significado dessa palavra. Que reservastes aos que o... Que é temer ao Senhor? Diga, reverenciá-lo, reconhecê-lo. Nas tuas vitórias, nas tuas conquistas. O que o apóstolo Paulo fala assim, você não vai se gloriar em você, porque Deus escolheu você fraco para confundir. Sabe de uma coisa? Tem gente que pessoas não dão nada para ela. Ela não tem nem aparência, ela não tem nada, mas de repente ela começa a se destacar. Às vezes é na empresa, às vezes é num concurso que ela vai e ela passa. Aí pergunta, mas como aquela pessoa? Eu sou muito mais sábia que aquela pessoa. É que Deus escolheu as coisas doidas desse mundo. Deus escolheu as coisas fracas, as coisas que nós não despedimos, porque Deus não usa ótica natural. Aqui o salmista Davi está tendo os olhos espirituais.
Ele está falando que Deus é bom, que na bondade de Deus, Deus o quê? Deus, essa palavra, ela tem um significado, que na bondade Deus entesourou. Essa palavra reservar é entesourar, entesourou aos que o temem. Quem reconhece o Senhor, Deus vai te dar tesouros. É isso que ele está falando. Ele diz aqui, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. O que é se refugiar? Quando os temores vêm aí fora, quando as conversas aí acontecem aí fora, para onde você corre? Eu tenho um refúgio, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. O salmista diz, a quem eu temerei? Eu vou temer leis, eu vou temer, se Ele me escolheu, se Ele me chamou, se Ele me colocou aqui, é Ele que me tira daqui, não é leis que me tira, não é situações que me tira, não, eu não vou deixar as coisas de fora me gerar medo, roubar minha paz, até porque eu tenho um relacionamento com o príncipe da paz, eu tenho um relacionamento com aquele que é a sabedoria. Aleluia. Deus reservou, Deus entesourou para você, irmãos, através do amor dele. Deus nos ama, sim ou não? Você acha que Deus não quer o seu bem? Você acha que Deus não quer prosperar você? Qual é o pai que não quer ver um filho bem? Mas Deus é como aquele pai, sabe? Aquele pai que manda o filho para estudar fora, às vezes no outro país, e aí o filho precisa de recursos, precisa de matrícula, precisa de roupa, precisa de comida, precisa de um monte de coisa. Só que o pai, ele não paga o ano todo da faculdade, ele não paga o ano todo, né, da comida, das coisas que ele precisa. Ele dá mês a mês. Sabe por quê? Porque para que o filho todo mês venha ligar para ele e falar, pai, tá tudo bem, pai? Porque muitas das vezes quando o pai dá muito, às vezes o filho se esquece, às vezes até de ligar para o pai, de reconhecer o pai, ou às vezes Deus tem dado muito para muitos, e às vezes Deus tem que falar assim, eu vou dar numa medida, sabe, menor. Para quê? Porque o mais importante para Deus não é te dar, é mais se relacionar com você. O mais importante para Deus não é te dar, Ele pode te dar, mas Deus te criou não é para te dar as coisas, é para dar a Ele mesmo, é para se relacionar com Ele. E aí você é aquele filho que todo mês, às vezes na necessidade você liga, pai, mas o pai quer que mais que na necessidade, quer que você todos os dias reconheça Jesus. Vai sair para o trabalho, reconhece Jesus. A Bíblia diz que nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, e Ele vai endireitar os caminhos tortos. Tem caminho que você não sabe para onde você está indo, mas Ele é o teu GPS, Ele é aquele que te guia. Aleluia. Você sabe que Deus reservou a sabedoria e colocou escondida na natureza? Escondida por quê, pastor? Não só na natureza, na terra, para que você possa buscar a sabedoria, para que você possa buscar essas coisas. Deus, Ele gosta de ocultar, sabe por quê? Porque Ele quer ver quem quer. Tiago vai dizer que quem não tem sabedoria, pede a Deus que Ele dá sabedoria. É interessante que há séculos atrás, nós vamos ver que as pessoas usavam o óleo de baleia. Para que usavam o óleo de baleia? Alguém sabe aqui? Para fazer luz, lampião, para fazer aquela coisa. Óleo de baleia foi usado por décadas, até que um dia a sabedoria veio sobre um homem, e ele olhou a água, e ele viu que as correntes de água forte podiam gerar o quê? Energia. O que aconteceu? Estava oculto na criação a sabedoria de Deus, que é Cristo. Deus tem tanto para te dar, querido. Deus tem tanto para nos dar. Eu não sei se você sabe a história, conta essa história do velcro, de um cientista. Esse cientista é George Mestra, é um suíço. Ele estava lá, né, nos Alpes suíços um dia, caminhando com o seu cachorrinho, e o cachorrinho peludinho, né, bonitinho, e de repente umas coisas começou a agarrar no seu cachorrinho, e umas plantas que agarram, não sei se você conhece, né, aquela planta que agarra, e ele, sendo um cientista, ele olhou aquilo, tudo agarrado no cachorro, ele pegou uma plantinha daquela lá, e ele levou para o seu laboratório de ciências e começou a estudar. Poucos tempos depois, é um homem bilionário que inventou o velcro, porque ele percebeu
que através daquelas garrinhas, que tinha naquela plantinha, e aonde aquelas garrinhas passavam, elas agarravam, e ele criou o velcro. Hoje é um homem multimilionário, por causa de uma ideia, que estava atrás da natureza que Deus criou. A Bíblia diz que o poder de prosperar está na mão do Senhor. O poder da riqueza está no Senhor. Mas nós como filho, eu vou dizer uma coisa, em reconhecer que tudo vem das mãos do Senhor, irmão. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus vai te prosperar muito. Esse é o ano da restituição. Mas o que nós precisamos não é de mais método. O que nós precisamos não é de mais forma. Nós precisamos hoje é de sabedoria. E Cristo é a sabedoria. É por isso que o apóstolo Paulo ora e fala que os olhos do coração deles sejam iluminados, para que eles possam ver Jesus. Porque o Jesus foi nos dado. Toda a riqueza estava oculta em Cristo, irmãos. Toda a riqueza, Deus colocou tudo em Cristo. E Deus nos deu Cristo. Tudo que nós precisamos fazer, o que? É ir a Ele, receber dEle, se relacionar com Ele. Tem lugar que você vai que eles vão te dar fórmulas e método. Não existe fórmula, não existe método, existe uma verdade, irmãos. Hoje você assiste um monte de podcast. Não, eu prosperei, né? Depois de fazer isso, porque a ótica natural é aquilo que deu certo, vai passar para você. Mas nem sempre com Deus aquilo que deu certo hoje vai dar certo amanhã. Eu vi uma palavra poderosa: Deus tem um mover, irmão. E nós temos que entrar no mover de Deus. Não é eu que movo Deus, é Deus que se move. E eu que entendo aonde Deus está se movendo, e eu entro aonde Deus está se movendo. E no mover de Deus há toda a provisão de Deus. Mas tem pessoas que estão desconectadas do mover de Deus, e aí estão correndo, trabalhando para aqui e para lá, achando, não, a igreja está pesada, as coisas estão pesadas. Mas a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas as pessoas se desconectaram da sabedoria, que a justiça tem nome, é Cristo. Porque Ele se tornou o quê? Sabedoria, justiça, santificação. Depois nós podemos ministrar os outros. Hoje eu estou falando de sabedoria. Nunca uma geração precisou de tanta sabedoria para esse tempo que nós estamos vivendo. Nós escutamos podcast, escutamos isso, escutamos aquilo, colocamos um monte de coisa. Mas os Salmos, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia vai dizer que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Pastor, o ímpio, o que é o ímpio, pastor? É aquele imoral? É aquele que vive no pecado? Não, tem muito ímpio, irmão, que ele tem às vezes até um caráter bom, tem uma família boa. Por que ele é ímpio? Porque ele não crê em Jesus. Ou porque ele não aceitou Jesus, ele está desconectado da sabedoria. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que a sabedoria é uma pessoa, e é Cristo. E a Bíblia diz que Cristo foi nos dado. E quem não aceitou Jesus ainda não recebeu Jesus. Ele tem uma sabedoria natural. Mas eu quero falar para você que existe uma sabedoria que é muito mais além. E Tiago vai dizer de uma sabedoria que é diabólica, que é natural. Qual que é? Aquela que vem dos ciúmes, da inveja. Quantas pessoas abrem negócios para prosperar e começa a ver o outro prosperando mais, fica com ciúme: eu vou fazer isso para quebrar aquele, eu vou fazer isso e aí isso é uma coisa da carne. Querem prosperar pela uma inveja um do outro, ou não pode ver um irmão prosperando. Isso é diabólico. Tiago vai dizer: isso é da carne, isso não é de Deus. Porque a sabedoria de Deus, ela é santa. A sabedoria de Deus, ela é espiritual. A sabedoria de Deus, ela é humilde. A sabedoria de Deus, ela não quer aquilo que é do outro, mas ela reconhece aquilo que é do outro. A sabedoria de Deus é uma pessoa, é o amor dele. Aleluia. Então o ímpio não é aquela pessoa que vive no pecado, não, é pessoa às vezes bom, que tem moral boa, e aí você vive escutando segredos para prosperar. Mas eu vou falar para você: se você buscar a palavra de Deus, e você descobrir os segredos que está aqui da palavra de Deus, você vai prosperar. Tem gente que crê, tem gente que diz amém. As pessoas gostam de fórmulas, mas Deus quer nos relacionar conosco. A fórmula é a lei é dada para você fazer. Se você fizer, você é abençoado. Se não fizer, você é amaldiçoado. Então você sabe o que você tem que fazer. Não, caminhar no Espírito não, é caminhar na dependência. É todo dia, Senhor, dizer: e agora, Senhor? Eu vou no culto, meu corpo está dizendo que eu estou cansado. O que o Espírito fala?
a sabedoria vai dizer, vai ao culto, porque é lá que você vai ser renovado. Mas o corpo está dizendo, está cansado, você merece ficar em casa. Não, você já foi o domingo passado. Mas aí você escuta Deus no teu espírito. A sabedoria fala assim, vai, porque lá você vai ser renovado. Lá eu vou liberar uma palavra, eu vou abrir porta, eu vou usar alguém para falar com você. Eu fui nessa conferência, irmão, recebi palavras proféticas, não estava nem esperando receber palavra profética. Meu Deus, eu dobrei o meu joelho, já começou um turbilhão de palavra profética. É um falando comigo, a outro falando comigo. Eu falei, meu Deus do céu! E tem gente às vezes que não valoriza esses ambientes. Você precisa de sabedoria, irmãos. Deus tem muito para liberar para nós, mas tem gente que não quer. Mas graças a Deus que você quer, porque você está aqui. Eu vi um povo aqui que tem fome e sede. Eu estou olhando para os teus olhos. Você tem fome e sede de verdade, da palavra. Irmãos, você vai prosperar muito. Porque a prosperidade não é algo que alcançamos, é algo que temos. By Márcio Reis, hein? Depois você não coloca quem foi você não. By Holy Spirit. Não tem que se gloriar, nada é meu. É tudo dele. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios 3, 16, 17 diz assim: o alongar-se da vida. O que é o alongar-se da vida? Diga assim, longevidade. E Provérbios é Salomão falando aqui. Salomão foi o homem mais sábio que pisou na terra. E Provérbios está dizendo que o alongar da vida está na mão direita. E na esquerda tem o quê? Riqueza e honra. Os seus caminhos são os caminhos deliciosos. E todas as suas veredas são o quê? Paz. Irmão, a sabedoria é a coisa principal. O que a sabedoria vai fazer, pastor? Vai me dar longevidade e vida. É o que a palavra está dizendo. A sabedoria vai trazer o quê? Riquezas. A sabedoria vai trazer o quê? Honra. Você sabe de uma coisa? Salomão foi um dos reis mais jovens que reinou. Mas um dia, antes de começar o seu reinado, ele foi ao Monte Giboa, se eu não me engano. E quando ele vai a esse monte, porque lá estava o tabernáculo, só que a arca não estava lá, a arca estava na casa de Davi. Davi era esperto, Davi colocou a arca dentro da casa. Mas quando ele vai lá, ele está diante do tabernáculo. E sabe o que ele faz? Ele oferece um sacrifício ao Senhor. Mas ele não oferece um sacrifício, ele oferece 1000 sacrifícios. Meu Deus, 1000 bois, uma poça de sangue. Naquela mesma noite, o Senhor aparece para ele num sonho e diz: me pede o que você quer. E diante dessa pergunta, eu quero um coração sábio para liderar o seu povo, porque o povo, esse desafio, ele reconheceu: eu não consigo, esse povo é um desafio, tem muita gente complicada nesse povo, mas eu sei que com a sabedoria de Deus eu vou conseguir governar, eu vou conseguir reinar sobre Israel. Eles, eu quero um coração sábio. Aí o Senhor se alegrou, falou: porque pediste sabedoria, vou te dar riqueza, vai ter um reino de paz, não vai ter guerra durante os seus 40 anos de reinado, porque tudo isso vem quando você pede sabedoria. Não houve uma guerra. Em vez de ver guerra, as pessoas iam até ele e falavam: meu Deus, quanta glória. A rainha de Sabá leva para eles tesouros, dinheiro, riquezas com as suas carruagens, chegando e fala: me falaram dele, mas o que me falaram nem se compara com o que eu vi com os meus olhos. O que foi isso? Foi ele? Não! Foi um coração sábio. E ele é uma figura de Jesus. Ah, meu Deus. Hoje você tem a sabedoria dentro de você. Riqueza não está aqui fora, riqueza está aqui dentro. Se você pegar um milionário que conseguiu uma fortuna da vida e ele se quebrar, provavelmente ele se torna milionário de volta. Mas se um ganhar na loto que nunca foi milionário e não tem riqueza dentro, um pobre miserável, a estatística é que ele vai virar pobre de novo, mesmo com muito dinheiro, porque lhe falta sabedoria. Aleluia. Eu que vim dizer para você nessa manhã: você não precisa de regras para o teu casamento,
Você não precisa de mais dinheiro. Você não precisa, não, vai, fala inglês, estude. Mas não é isso que vai fazer você prosperar. O que vai fazer você prosperar, você alcançar, é conhecer o Senhor, é ter a sabedoria, é reconhecer que tudo vem dele. É por isso que nós estamos dizendo aqui, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O engrandecer vem dele, a riqueza vem dele, as ideias para você ter uma companhia próspera vem dele, um casamento saudável vem dele, tudo vem dele. Edificar uma casa, em vão trabalha os que edificam, se o Senhor não guardar. Porque, pastor, eu estou aqui há 25 anos, é por isso. Não, eu tive um casamento, por que eu sou pastor? Casei cedo, né? Não vivi lá no mundo. É bonito falar isso. Que glória que tem nisso? Não, a glória é Cristo. Deus me pegou. Você estava no último banco, falar em público, falar aqui em cima, Deus o livre. Corria do chamado, era igual Moisés. Só que Moisés é um pouco diferente. Moisés, a Bíblia diz que ele foi educado na ciência do Egito. Moisés era um cara muito culto, muito naturalmente treinado e destrado para governar. E aí quando essa sabedoria natural dele, ele vai visitar o povo lá, os egípcios, o povo dele, os hebreus, e na sabedoria humana ele pega e mata um cara, porque já tinha um sangue, já tinha um chamado dele de libertador. Mas ele, na sabedoria natural, ele vai lá e mata o cara, tentando na força do braço libertar um que estava maltratando. Aí Deus fala para ele: na tua sabedoria você não vai conseguir, vai para o deserto 40 anos, vai cheirar ovelha, vai cuidar de ovelha. E a Bíblia diz que ele até mesmo era gago quando Deus chega, depois de 40 anos nele, e ele diz: não, Senhor, eu não vou, não sei nem falar. Mas cadê aquele homem que a Bíblia diz que era um homem estudado nas melhores faculdades do Egito? Porque Deus confunde as coisas. Ele queria matar, Deus fala assim: o caminho não é esse. Deus fala através de um bucho para ele, mostrando a sabedoria, e fala: eu te chamei, Moisés, agora você vai, mas você vai depender de mim. O que eu falar, você vai fazer. Sabedoria natural, irmão, nos coloca em tanto problema às vezes. A nossa mente é criativa, mas às vezes nossa mente é criativa para o mal, muitas das vezes, ou desconectado com a vontade de Deus. Você está aqui comigo nessa manhã? Aleluia, Deus está falando com você? Porque está falando comigo. Mas entenda uma coisa, até mesmo esse homem sábio, Salomão, que a Bíblia diz que Deus deu a ele fama, poder, glória. Esse homem, por um período da sua vida, ele se perde. Ele começa a se relacionar com mulheres que não tinham a mesma crença, mulheres que Deus falou para ele não se envolver com ela. Ele começa a se desviar da vontade de Deus, e ele casa, e ele teve mais de 900 mulheres. E aí a Bíblia diz que essas mulheres começaram a adorar outros deuses, a ponto que Salomão se desviou de uma certa forma, que ele ofereceu um próprio filho para ser morto para Moloque, um demônio que gostava de sangue, de sacrifício humano. Eu te pergunto por quê? Porque ele se desconectou da sabedoria de Deus. Toda vez que nós desconectamos da sabedoria de Deus, irmãos, nós vamos errar. Ele era um homem como eu e você, mas se desconectou por um momento da sabedoria de Deus, quase perde tudo. Diga por irmão do lado: busca a sabedoria. Diga: a sabedoria tem nome. Cristo é sabedoria de Deus, dada para mim e para você. Nele está oculto toda a riqueza, tudo. Paulo diz que deseja conhecê-lo. Aleluia. Provérbios 2, 4, 6 vai falar sobre algo, diz assim: se buscar a sabedoria como a prata, e como tesouros escondidos a procurares, então encontrará o quê? O temor ou o conhecimento de Deus. Se buscar a prata, como se buscar a sabedoria, como se busca o quê? O que é prata? Trabalho. Se você buscasse da mesma intenção que você trabalha, se você buscar sabedoria, olha o que acontece. Como a prata, como os tesouros escondidos a procurares, então encontrarás o quê? O temor do Senhor. E acharás o quê?
Conhecimento de Deus, porque o Senhor dá o quê? Sabedoria, da sua boca vem inteligência e, diga, entender, conhecer, sabedoria. Vem de quem? Do Senhor. Mas às vezes nós consultamos o Senhor por último. Não. Busque como você trabalha todo dia. Como você sai trabalhar, busque o Senhor. O segredo da prosperidade não está na força do seu trabalho, na sua inteligência, na sua força natural. Não, o segredo está em conhecer o Senhor. Isaías 45:3 vai dizer para você: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor. O Senhor disse a Israel: eu vou abrir o tesouro do céu, o bom tesouro, e vou derramar chuva para que haja muita prosperidade para você. É o Senhor, irmão. Não corra desenfreado atrás de trabalho disso, não. Ore todos os dias: Senhor, eu estou aqui. Aí você se vê como um imigrante qualquer. Como não? Você tem que mudar a sua ótica, irmão. Deus não te vê como um imigrante. Deus te vê em Cristo. Sabedoria, homem e mulher de Deus, filho amado de Deus. Tira esses olhos já. Mas se eu tivesse o grim-grim, se eu tiver... Não, irmão. Você precisa ter Cristo. E tudo que você precisa, Ele vai prover para você. A provisão vem de Cristo. A prosperidade vem de Cristo. Irmãos, a sabedoria é algo tão maravilhoso. O nosso português é um pouco fraco, porque o nosso português se reduz em apenas sabedoria, entendimento, conhecimento, inteligência. Mas quando nós olhamos para o hebraico, para o grego, nós vamos ver que é muito mais que isso. Eu apenas quero ler alguns versículos para você, só para você entender o segredo desses homens que prosperaram. Como se fala em 1 Josué capítulo 1, versículo 8, que aqui é Josué que vai enfrentar agora um desafio de assumir uma liderança depois de Moisés. E diz assim: não cesse de falar o quê? Desse livro antes o quê? Medita nele, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está. Então vai o quê? Prosperar e será, diga, chacal. Essa palavra bem-sucedido em hebraico é chacal, e está dizendo assim que é uma sabedoria que vem do bom senso, de ser prudente. Isso vem de Deus, de ser sábio, de prosperar. Então prosperará, então irá bem, se meditar o quê? Na sabedoria, na palavra. Hoje a lei do Senhor é Cristo. Cristo é o fim da lei para todo aquele que nele crê, a Bíblia diz. Hoje Cristo é a sabedoria de Deus para nós. Busque Cristo mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que qualquer coisa. Aleluia. 1 Reis capítulo 3, versículo 28. Olha o que diz aqui: todo o Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo o quê? Respeito ao rei, porque viram que havia nele o quê? Shokman, meu Deus, é uns nomes, né? Essa sabedoria para fazer. Essa história é a história de Salomão. Salomão, no seu desafio do seu reinado, 2 prostitutas que moravam junto tiveram 2 filhos. Uma teve um filho, depois de 3 meses outra teve um filho, e elas estavam dormindo, as duas com os seus filhos, uma de um lado, outra do outro. E de repente ela dorme sobre o seu filho, o filho morre, e ela acorda de noite, e ela vê o filho morto.
E ela olha para o lado e vê a mulher e o filho dela lá vivo. E ela durante a noite ela troca. Ela pega aquela criança e coloca sobre aquela mãe. E pega a criança viva e coloca sobre ela. A mãe de noite acorda, vai dar mamar para o filho, vê que o filho está morto, mas não percebe. No dia pela manhã a mãe vê e fala: ei, mas esse filho não é meu, você pegou meu filho. E as duas começaram a discutir. E aí chegou diante agora de Salomão: resolve esse pepino. E contou toda essa história para Salomão. E uma dizia: não, o filho é meu, não, o filho é meu, não, o filho é meu, o filho é meu. E Salomão agora está aqui. Mas o que Salomão pediu? Um coração sábio. Ele falou: traz a espada. Diga: a espada é que discerne todas as coisas. Diga: a espada é a palavra de Deus. Nada na Bíblia é por acaso. Traz a espada. E quando ele traz a espada, ele pega a criança, ele fala: ok, vamos fazer uma coisa muito simples aqui. Vamos partir essa criança no meio, metade para você, metade para você. A uma falou assim: isso mesmo, faz isso. A outra falou: não, por favor, não mate essa criança, não mate a criança, por favor, dá essa criança para ela. Ele fala assim: pode dar a criança para essa é a mãe da criança. Da onde vem isso? Da palavra. Palavra. Você quer discernir tempo, estações? Você quer estar à frente nesse tempo que nós estamos vivendo? Nós não precisamos de AI, nós não precisamos da tecnologia lá fora, nós precisamos da palavra de Deus, que é Cristo Jesus, sabedoria de Deus para nós. Busque a mais do que você pode buscar em outra coisa, meu querido. Sabedoria de Deus. Só mais um versículo aqui para você ver. Nós já vamos encerrar. Gênesis 41, 39. Eu só estou ainda no grego, tem o hebraico. Eu vou ler um do hebraico. Eu só estou no hebraico, eu vou ler um do grego para você. Esse versículo diz assim: depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber o quê? Tudo isso, ninguém há tão o quê? Diga: bim. O que é esse bim? Que tem discernimento, percepção interna. Quem que era José? José é aquele que Deus deu o discernimento para ele, revelou o sonho de Faraó. Não só revelou o sonho de Faraó, mas falou tudo como deveria ser feito. Separa um homem sábio, faz isso durante 7 anos, armazena tudo que você pode, guarda, distribui. E aí o homem olhando para ele e falando: meu Deus, não tem ninguém tão sábio como esse homem. Quem que nós poderíamos escolher? Somente podemos escolher Bim. Quem que é Bim? Aquele que tem o discernimento interior. Quem que tem discernimento interior hoje? É você. Você tem a vida de Cristo, você tem o Espírito Santo. Você tem que discernir, aprender a discernir as coisas no Espírito, querido. Ninguém pode te enganar. Por quê, pastor? Porque a verdade habita dentro de você. Mas muitas das vezes nós, com a nossa mente natural, não usufruímos da maior riqueza que nós temos. Cristo se tornou sabedoria de Deus. Hoje Ele tem você como Senhor, você tem Ele como Senhor, mas aceite Ele hoje como sabedoria. Aceite Ele como teu médico. Você não vai ficar mais enfermo. E se a enfermidade vir, você vai orar, porque Deus te deu autoridade para pisar em serpentes, escorpiões. Usa a espada, usa a palavra. Eu quero que você se coloque de pé nessa manhã. Eu vou ler mais um versículo aqui para você. Eu tinha várias coisas aqui, vários versículos, mas eu quero ler um para você aqui, que está em Colossenses 2 e 23. Esse é o Novo Testamento. Olha o que diz o Novo Testamento aqui. Colossenses 2, 3. Em que todos o quê? Os tesouros da... Diga: Sofia. O que é isso, pastor? É o significado dessa sabedoria aqui. O que é Sofia? É entender os caminhos de Deus, compreender os caminhos de Deus, sabedoria para entender o caminho de Deus. Se você colocou o nome Sofia, Sofia tem um nome profético, tem um nome, tem um significado. Sofia é aquela que entende o caminho do Senhor, é aquela que é sábia. E aqui está dizendo: em quem todos os tesouros da sabedoria e do estão o quê? Eu te pergunto: em quem está o culto?
Diga: Cristo, sabedoria de Deus. Esse é o ano da restituição. Eu creio. Deus vai restituir. A primeira coisa que Ele precisa restituir da sua vida não é mais dinheiro, não é um casamento para que depois você venha de arruinar de volta, ou uma restituição. A primeira coisa que Deus precisa restituir é uma pessoa: Cristo, sabedoria de Deus. Todos nós vamos passar por desafios. 2 casas, uma edificada na areia. No meu esforço próprio faz muito rápido, vou muito mais longe, mas não chego longe. Ou outra edificada onde? Na rocha. As 2 vão passar por problemas, mas só uma vai permanecer. Por quê? Porque eu corri, porque eu sou mais esperto. Por que não? É porque você está com os seus pés firmado no firme fundamento, que é a palavra de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. E João disse: nós vimos a sua glória como a glória do Pai, e o unigênito de Deus. E Ele veio em verdade e graça, mas em sabedoria que estava oculto. Toda a sabedoria que você precisa para prosperar nesse ano de 2025 está em uma pessoa: Jesus. Não busque em outro lugar, não busque em outra fonte. Ouça pessoas, ok, mas entenda uma coisa: prosperar e a prosperidade que vem de Deus vem por uma pessoa: Jesus. É Ele que vai te dar ideias, é Ele que vai fazer o seu business prosperar, é Ele que vai te colocar palavras para você profetizar, é Ele que vai dar insights, Ele vai te trazer revelações para você falar. Ele é Deus em nós, Ele é Cristo. A plenitude de Deus habita dentro de você. Você não precisa de método, você precisa de uma pessoa. Você precisa se relacionar e conhecer. A Bíblia diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Toda a terra se encherá do pleno conhecimento de Cristo, assim como as águas cobrem os mares. Sabe o que eu quero orar aqui nessa manhã para você? Para sabedoria. Você vai tudo. Não, mude a sua oração. Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso disso. Não, você precisa, sabe do quê? De sabedoria. Senhor, Senhor, se o Senhor me der. Não, mude a sua oração. Busca sabedoria. Pastor, eu preciso de um filho. Ele sabe, busca sabedoria. Ele vai te dar sabedoria para você não só ter o filho, mas para ensinar esse filho. Eu quero casar, Senhor. Busca sabedoria, porque Ele vai te dar não só um marido, Ele é a sabedoria que vai fazer o seu casamento estar firme no momento de dificuldade. E se a enfermidade vir, Ele é a sabedoria, e Ele é a cura. Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo. E nessa manhã eu vim exaltar o nome dEle. E nessa manhã eu vim dizer que diante dEle ninguém vai se gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Ninguém vai se gloriar, porque todo mérito, toda a glória vem do Senhor. E nós somos aqueles que dobramos os nossos joelhos, arrancamos as nossas coroas e dizemos: só Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno. Eu queria que você adorasse o Senhor agora por um minuto e reconhecesse. Aleluia. Começa a falar com Ele. Começa a dizer: Senhor, eu te pedi tantas coisas. Eu te peço nessa manhã sabedoria. Nós desejar do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor maravilhoso.
admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Eu queria que diante dessa palavra você desse uma resposta ao Senhor, querido. Se você quiser vir à frente, se dobrar os joelhos, estou aqui à frente, se entregar ao Senhor, você venha. Se você quiser o seu banco, mas eu creio que existe uma resposta nossa. Talvez você precise de tanta coisa, mas você nunca dobrou os seus joelhos para reconhecer que tudo que você precisa já está dentro de você, e Ele quer se manifestar de dentro de você. Pai, nós reconhecemos, Pai, que o princípio da sabedoria é temer, e o temor, Pai querido, é reconhecimento. Se estamos aonde estamos, Pai, se estamos aonde estamos é pelo Senhor, mas eu sei que existe um caminho muito mais excelente para caminharmos. O Senhor é um Pai, tem prazer em nos abençoar, Pai, mas muitas das vezes nos falta sabedoria para lidar com as coisas, com o chamado, para lidar com finanças, para lidar com casamento, para lidar com criação de filhos. Às vezes nós, Pai, em incredulidade, Pai, para liberar palavras de curas, de libertações, de restituição. Mas hoje, Pai, nós não viemos te pedir nada a não ser Cristo, sabedoria de Deus. Essa manhã, Pai, eu vejo corações que estão curvados diante do Senhor. Nós reconhecemos o Senhor em toda a nossa vida, Pai. Todo o nosso fracasso, muitas das vezes, Pai, foi, Pai querido, algo apontando a tirar o foco daquilo que nós estamos focando e olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É olhar firmemente para a sabedoria. Pai, nós amamos a Tua palavra, nós desejamos a Tua palavra, nós honramos a Tua palavra nessa manhã. Pai, nós queremos, Pai, amar, Pai, a Tua palavra mais do que o ouro, que a prata. Tua palavra é Cristo. Cristo foi nos dado. Toda a riqueza oculta está em Cristo. E eu declaro agora, Pai, sobre essa igreja, Pai, uma igreja que tem sabedoria. Cristo se fez sabedoria de Deus para nós. O mistério que estava oculto em Deus foi revelado na cruz do Calvário. Hoje, meu Pai, eu declaro, Pai, que há uma restituição, Pai. Há uma oferta que foi entregue ali no Calvário. Há uma culpa que foi perdoada. Foi uma entrega maior. Nós reconhecemos a sabedoria de Deus. O diabo achou que venceria quando matasse Jesus, mas a morte de Cristo foi a loucura do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, e o Evangelho é Cristo em nós. Sabedoria de Deus, sabedoria de Deus. Ona mandere bashere galala bashoro boyala la bashere galala la mandere galala bashe. Alegria.
admirável, tão sublime, glorioso. Sua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, Tão lindo, glorioso. tão lindo. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Pai, eu oro, Pai, para que os nossos corações, Pai, venham estar incendiados, Pai, pela Tua palavra. Eu oro, Pai, para que essa geração, Pai, aqui, que estamos aqui, devemos deixar um legado, Pai, para essa próxima geração. Homens e mulheres apaixonados, Pai, pelo Senhor. Eu oro, Pai, para que nada mais importa a não ser o Senhor, para que a Tua glória venha se manifestar, Pai, para que nós venhamos, Pai, honrar a Tua presença, Pai. Eu oro, Pai, para que essa semana os Teus filhos venham ter experiência sobrenatural, Pai. Eu oro, Pai, para que haja um despertar, Senhor, de dentro para fora, sobre as nossas vidas. Eu oro, Pai, para que os nossos olhos sejam iluminados, para contemplar a beleza de Cristo. Cristo em nós, a esperança, a esperança. Obrigado, Pai, por tudo. Te damos honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Quem aqui, não sei se nunca entregou sua vida a Jesus, talvez você está aqui, não sei, queria te dar uma oportunidade de você entregar sua vida. O que é entregar a vida? É reconhecer Jesus. Talvez você nunca reconheceu Jesus como Salvador. Nós já reconhecemos como Salvador. Hoje nós estamos vendo Ele como sabedoria de Deus. Mas talvez você nunca reconheceu Ele como Salvador. Talvez você nunca achou que precisava de um Salvador. Mas eu quero dizer que Ele morreu por você. Nós não conseguimos chegar a Deus. Deus se fez carne e veio até o nosso encontro para nos conectar com Deus. Se você gostaria de entregar a sua vida, gostaria que você levantasse suas mãos. Se você nunca fez, se você já fez, amém. Queria só dar uma oportunidade. Acenda um pouquinho as luzes para mim, faz um favor. Alguém gostaria de entregar a sua vida? Levanta sua mão, só levanta sua mão, eu quero orar com você, se tem alguém. Aleluia. Tem uma mão levantada ali. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém que gostaria de reconhecer Jesus como Salvador da sua vida? Tem mais uma mão aqui levantada aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem mais alguém que gostaria de reconhecer Jesus? Aleluia. Eu gostaria que esses dois que levantassem as mãos viessem aqui à frente. Quero orar com você. Quero orar com você aqui e aqui. Quero te dar um abraço. Quero orar com você. Aleluia. 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 Ou alguém vai e ora com ele ali, do ladinho com ele ali. Por... Love. Aleluia. Jesus é o maior presente que nós temos, irmão. A Bíblia diz que todo aquele que confessa o nome do Senhor, a Bíblia diz que deu o poder de se tornar filho de Deus. Não existe nada mais glorioso que ser filho de Deus.
E hoje nós vemos aqui pessoas dando sua vida para o Senhor. O céu está em festa, irmão, porque a Bíblia diz que quando um reconhece, existe festa no céu. E nós também estamos felizes, mas nós queremos orar aqui agora, Pai. Eu te agradeço, Pai, por essas duas vidas, Pai. E outros que vão ouvir essa palavra, Pai, vão entregar sua vida pela internet, pelas redes sociais. Mas eu te agradeço por esses dois aqui, Pai, que decidiram, Pai, aceitar o Senhor, Pai, levantar as mãos para Jesus, o Salvador, Pai. Hoje, Pai querido, eu declaro, Pai, o pecado deles, Pai, é esquecido. O pecado deles todo foi lançado no mar do esquecimento, Pai. Hoje eles não são mais, Pai querido, de uma natureza adâmica, mas hoje eles se tornam filhos de Deus, ó Pai. Eu declaro agora, o Espírito da verdade, o Espírito Santo vem habitar dentro deles, ó Pai, porque hoje eles são uma nova criatura em Cristo Jesus, ó Pai. E o Senhor faz nova todas as coisas, Pai. Te dou honra e glória, Pai, no nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, queridos. Amém. Deus é bom, glória a Deus.